não tem sucesso logo. De cara. De cara, é normal. Vive o processo, né? São etapas. Gente, olha, você já foi bebê, né? Eu já, o Renato já... O Renato acho que não. Renato não. Já veio pronto. Já veio pronto, já. Né? É o velho. Eu lembro que assisti uma vez, viagem, mas a Matilda. Matilda. Não sei se você assistiu, Claro. tinha a diretora Sessão da lá, tarde. Sessão da Tarde, né? Ah. A diretora lá, ela falou, eu nunca fui criança. É verdade, né? tinha isso. Não, mas assim, tô brincando, mas todo mundo já foi criança. Quando você já foi bebê, é um processo de aprendizagem. Agora, por que você acha que você nunca foi empresário, né? Ou seja, vai virar pronto. E pronto. Não tem essa mágica. É porque você teve uma decisão e aí você se coloca uma expectativa, uma responsabilidade tão grande que a chance de você tentar errar, se frustrar e não fazer mais, ela fica infinitamente maior, né? Do que você acertar de fato. Sim. Por isso que eu digo, é tudo processo. Eu converso sempre com a Dani em casa. Você conhece a Dani, né? Minha esposa. Conheço. Ela foi bebê também. Todo mundo, a gente brinca lá em casa que tudo é processual. A gente gostaria das coisas prontas, né? Sim. Agora, já viu como você desenha uma casa? Aqui não tem papel. Desenha uma casa aí, Danilo. Eu não sou um bom... Não, faz aquele desenho, vamos ver. Padrão, né? A gente não conversou antes, mas eu sou padrão. Um desenhista Deixa eu muito ver. bom, hein? Eu começo geralmente pelo telhado, correto? Não, desenha, não narra, só desenha, só pra... Perfeito. Ó. Depois eu viro pra câmera, eu faço assim. Mas se foi legal o que você falou. Ó, um Picasso aí, hein? Um Van Gogh. Maravilha. Perfeito, Mas tá bom, né? Bom. mostra. Mas assim, eu ia te perguntar, mas você já antecipou. A gente nem conversou sobre isso antes aqui. Assim, na conversa veio um monte de coisa. Como que você começou essa casa? Pelo telhado. Então, gente, a maioria de nós é começar Cara, eu negócios... comecei a minha empresa pelo telhado. Eu acabei de ter essa... Agora, pergunta para qualquer construtor. Não estou falando em engenheiro civil. Um bom pedreiro, um bom mestre de obra. Ele não precisa ter feito faculdade, nada. Vai com qual que a base... Eu já até falei, né? A base. O principal para você construir um edifício, a fundação. E a gente começa, muitas vezes, as empresas pelo telhado. É uma realidade. Então, acho que se tiver um número, uma estatística, assim, poxa, seria infinitamente maior. E agora, a geração atual, né? É muito legal a tecnologia tudo. Essa ideia de começar pelo telhado está muito forte, porque as pessoas não têm paciência de esperar o processo ou de fazer o processo. Né? Até brinco com os alunos. Você soube, Danilo, de um estudo que as crianças estão nascendo em 2, 3 meses, gestações? Você soube? Eu já comentei isso em sala de aula. Você não ouviu falar? Renato, ouviu falar? Não. Esse estudo? Não, em 2, 3 meses. É criança mesmo, né? Não existe. São 9 meses. Tem o prematuro. Agora, por que biologicamente a gente continua tendo alguns processos que eles são naturais? E alguns processos a gente não quer enxergar que eles têm um tempo de maturação. Sim. Walter, mas uma empresa hoje, para ter sucesso, é a mesma coisa que era há 100 anos? Não. Mas tem um processo de maturação. Então, o que eu falo, principalmente para os meus alunos que são... Eu tenho idade para ser pai de todos os meus alunos agora, quase, né? Eu falo com eles. Assim como a gestação, você precisa ter um período de amadurecimento, a empresa também. Tem a incubadora de empresas. É como se alguém ficasse grávido de uma empresa. Aquelas incubadoras de empresas ligadas a universidades são o período ali em que as empresas podem se desenvolver. Claro, aquilo é uma situação privilegiada, tal, mas você está incubando uma ideia, você está gerando a sua empresa quando você está planejando. Tá? Então eu bato muito, muito nessa tecla de planejamento. As pessoas sempre querem conversar comigo, eles querem soluções mágicas. O que eu posso fazer para ficar rico, Walter? O que eu posso fazer para minha empresa triplicar o faturamento? A famosa galera que busca barriga de tanquinho sem querer ir para academia, né? Então, eu brinco assim, eu dou aula de matemática financeira, você sabe. A matemática financeira, ainda mais nessa época da pandemia, o pessoal fica assistindo muito vídeo. É possível você aprender a fazer um cálculo só olhando? Até tem gente que tem essa inteligência. Eu não tenho. Eu também não. Eu preciso fazer. Alguns tipos de processos você precisa colocar a mão na massa. Não é só olhando. Né? Alguns tipos, por exemplo, um nadador. Se ele assistir 100 vídeos, né, de natação, de como saltar, nado crawl, peito, golfinho, sei lá, e ele nunca pisar o pé na água, ele não vai aprender a nadar. Não vai. Né? Então, assim, o que eu sugiro?
planejamento, na minha visão. Tem outros consultores, os professores que vão falar, Walter, não concordo com você por outro caminho. Eu digo que tem vários caminhos. O caminho que eu escolho, eu, Walter, é o planejamento. Porque você vê que tudo tem na natureza, nós, quando bebês, a semente, tudo é processual. Algumas sementes são mais rápidas, alguns tipos de negócio você consegue mais rapidamente ter resultado. Outros são araucária, sabe, pinhão, um trem que demora aí quantos anos para crescer, né? crescer e dar o fruto. Então depende. Ah, Walter, meu sonho é abrir uma usina hidrelétrica. Falei, bom, peraí. Então depende do que você quer iniciar de negócio, precisa de mais dinheiro, menos dinheiro, o porte, onde você vai fazer. Tá? Então tudo isso que nós estamos conversando é planejamento. Poxa, tá? Fantástica a ideia da casa, viu? Porque realmente o sentimento é que eu comecei pelo telhado, fato. Não, entendeu? Eu já fiz muita coisa na vida pelo telhado. Culturalmente, nós queremos os benefícios sem passar pelo processo de construção. Jogar na loteria, não é isso? Eu quero jogar na loteria e ganhar milhões. Milhões. E você fala para a pessoa, você não quer ganhar milhões? Vamos fazer um plano, montar uma empresa, não, trabalhando? Se você perguntar também o que ela vai fazer com os milhões, ela mesma não sabe onde que vai alocar aquele dinheiro. E é perigoso quando a pessoa ganha muito dinheiro sem ter passado pelo processo. Sim. Ela não está preparada, às vezes, para aquela quantidade de dinheiro. Né? Então, assim, eu sugiro muito, muito fortemente as pessoas que vêm conversar comigo. Vamos planejar. E a maioria fica muito triste. Porque não tem muita ação, né? Não, porque é planejar. Parece que não está acontecendo nada. Sim. Parece que não está acontecendo nada. É a mesma coisa que você falar para uma mulher que está grávida. Né? Não está acontecendo nada. Ela vai brigar com você. Não nasceu a criança, mas tem um processo metabólico ali. Acontecendo que é muito forte, né? Fantástico. Pô, Walter, eu acho que essa ideia de empreendedorismo, ela se resumiu muito legal no tópico de planejamento, né? Eu sei que eu contrariei você pediu para falar sobre os 4. Não, porque a ideia de... Eu coloquei os 4 porque eu sei que é muito mais profundo, né? Não dá para falar em 20, 30 minutos sobre as funções administrativas, como implementar isso dentro de um empreendedorismo ou qualquer outra coisa mais profunda. Mas a ideia aqui é simplificar mesmo. Porque a gente está colocando vários aspectos que já passaram pela sua experiência, pela minha, e que é um assunto muito comum, que é o planejamento. Mas empreender, você que está começando, você que é micro, pequeno, tenta pegar esses pontos de forma simples e jogar para a sua realidade, de como que dentro da sua realidade você aplica. E faz. Só isso. Você pode até errar, como eu falei, mas a importância do fazer, ela vai te colocar na frente de um batalhão de gente, né, Walter? Que acaba não fazendo, não se preocupando com isso. E como o Walter falou, às vezes a gente se planeja para uma viagem, para uma saída, para uma festa, para qualquer coisa até pequena, assim, rápida. E para aquilo que vai gerar renda para a família, que vai, né, pagar o leite das crianças, sei lá como você pode colocar. E por que não ficar rico como uma empresa? Sim, próspero. Eu não sou contra isso, ao contrário. O pessoal quer jogar na loteria, quer ficar rico, legal, mas tem outros caminhos para você ter prosperidade, como uma empresa. 2 pontos que eu queria puxar de tudo isso que você falou, e a gente termina num tópico de finanças só para encerrar com chave de ouro, tá? Mas você que está começando, que está pensando em algo voltado para empreender, eu achei bem legal um dos pontos que a gente puxou aqui, que é, o que eu gosto, o que eu amo, o que eu sei ou o que eu quero fazer. Muita gente me procura, Walter, para a ideia de entender o que é necessário para abrir uma transportadora, porque às vezes vê muita notícia de empresa de transporte na televisão, ou conhece alguém que tem uma transportadora e aparentemente tem muito dinheiro, porque as aparências às vezes enganam. Enfim, existem algumas motivações que às vezes não são fundamentadas e pode gerar consequências, porque quem não conhece o sistema, o processo do transporte em si, não sabe onde está se metendo. Diferente para alguém que já vivencia. Então, por que eu estou dizendo isso? 2 maneiras que eu indico na hora que for tomar uma decisão mesmo para montar algo primeiro, se você já tiver um know-how, uma expertise na área de um bom tempo ali vivenciando aquela área, beleza. Eu acho que vale a pena fazer um planejamento,
buscar as fontes corretas e iniciar. Inclusive, de preferência, se ainda não trabalhou ativamente na operação e tudo, tentar conhecer o dia a dia operacional, algumas etapas. Tem uma história de algum mentor ali de internet que eu ouvi falando, mas é bem interessante, que antes dele montar uma cafeteria, ele foi trabalhar de garçom na cafeteria. Perfeito. Pô, parece que foge um pouco da realidade você às vezes se rebaixar, né, numa percepção uma estratégia. É só uma percepção, porque é uma estratégia. Sim. Depois de trabalhar ali um bom período, ele foi promovido, ele trabalhou no caixa, enfim, da mesma maneira da goiabada lá, eu acho que era algo que ilustra assim essa situação de você vivenciar, porque quando você monta, quando você começa, realmente, lá na minha empresa eu limpo o chão, eu tiro o lixo, eu faço tudo que tem que ser feito do começo, desde a hora que abre a porta até a hora que fecha, né? Então, assim, é importante essa busca. E o segundo ponto é buscar alguém, buscar um mentor, buscar um direcionamento, às vezes uma pessoa que já conhece de fato daquele mercado para poder te ajudar. E tem até ele é ex-chefe, atual amigo, ex-gestor, que é o Robson da TRR, que eu trabalhei muitos anos com ele. Ele fala, pô, Danilo, você tem que pedir ajuda, cara. Ele falou, ninguém chega pra mim, ele já tem empresa há anos, e me pede ajuda. Ele fala assim, e tem tanta gente começando, por que não buscar quem já errou muito e já deu certo? Pode ser que uma outra pessoa feche a porta na sua cara, e tá tudo bem. Mas se você insistir um pouquinho, com toda certeza, né, Walter? A maioria dos empresários, as pessoas que já estão bem, né, deram certo de alguma forma, não se negam a repassar pelo menos um direcionamento, né? Para aquelas pessoas que estão começando. Então, é uma dica que eu dou, porque eu, particularmente, depois até de ter montado o negócio, por várias vezes eu fui buscar ajuda de quem já estava no mercado há um bom tempo, conversar, o próprio Walter, quantas vezes eu não recorri a ele por já ter uma experiência bem mais longa ali em campo de batalha, né? Então acho que são duas dicas sobre empreendedorismo que valem aí pro papo, né, Walter? Com certeza.